Gente, vamos ver como é que o governo brasileiro está repercutindo esse assunto e se mobilizando em torno dessa guerra. Olha só, o governo brasileiro observa com preocupação a escalada da guerra no Oriente Médio. Quem tem apuração sobre esse assunto direto de Brasília é ela, nossa analista de política, Basília Rodrigues. Oi, Basília, muito bom dia para você. Oi, bom dia, Tainá. Bom dia a todos os espectadores aqui da CNN Brasil. Há uma avaliação no Palácio do Planalto de que um diagnóstico de que esse avanço pode ser duradouro. Acomete aí Hamas, que iniciou os ataques, a reação de Israel e tem tido esse avanço, essa escalada pela região do Oriente Médio. Há muita preocupação por parte de diplomatas brasileiros. Isso tem sido objeto de conversas do governo, de integrantes do governo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente aqui falou com o Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Ele disse que esse diagnóstico de avanço duradouro está sendo observado pelo governo federal, que há preocupação com essa possível escalada da guerra pelo Oriente Médio, e a gente está falando então da possibilidade de outros países também se envolverem com isso. Uma expressão que eu utilizei nessa conversa com o Amorim é um campo minado, e ele confirmou a percepção de um campo minado, tanto no Oriente Médio quanto também pela pressão que já vinha acontecendo no continente ao lado, pela guerra promovida entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Há alguns fatores que levam a este diagnóstico. O nível de hostilidade entre os grupos rivais, e aí a gente está falando de alianças de longa data entre grupos extremistas, ditaduras, quem é contra, quem é a favor, questões religiosas que acabam sendo utilizadas ou mal utilizadas para justificar guerras de sangue. Então, além desse nível altíssimo de hostilidade que a gente tem visto nesses últimos 11 dias entre estas duas regiões no Oriente Médio, ele também afirma que a questão da escassez de água, alimentos, gera uma pressão interna que pode criar justificativas, pode possibilitar o envolvimento de outros países, outras pessoas neste conflito. A frase escrita, a declaração dada pelo assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, à CNN Brasil, foi: o risco de alastramento, além do aspecto humanitário, afeta a segurança global, agravando ainda a instabilidade criada pelo conflito Rússia-Ucrânia. Ontem a gente trouxe aqui na CNN Brasil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está ainda de recuperação de uma cirurgia a qual se submeteu recentemente, fez uma reunião de coordenação com boa parte de seus ministros, ele remotamente do Palácio da Alvorada, estes ministros pessoalmente no Palácio do Planalto, acompanharam aí algumas declarações do presidente, também deram alguns diagnósticos de suas áreas, O presidente falou desde guerra em Israel a questões mais internas aqui no Brasil, que envolvem seca e chuva. Depois, o chanceler Mauro Vieira, o nosso ministro de Relações Exteriores, foi até o Palácio da Alvorada, a casa do presidente da República, e fez um diagnóstico, atualizou as informações para Lula sobre o número de brasileiros que já conseguiram ser repatriados, as questões relacionadas até à quantidade de mortos nessa região, como que está o nível de hostilidade entre os grupos de Israel e de Hamas. Então, o que me passaram foi uma atualização do cenário da guerra que foi feita ontem pelo ministro, o chanceler, pelo ministro do Itamaraty, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma percepção, Tainá, de que mesmo depois que o Brasil conseguir resgatar os seus nacionais, ainda tem muitos brasileiros por lá, especialmente aquele grupo ali com cerca de 30 pessoas, entre elas boa parte de brasileiros querendo voltar para o Brasil e estão na faixa de Gaza, mesmo depois que o Brasil conseguir concluir com sucesso esta missão de repatriação, a guerra ainda será um assunto de importância
para o Brasil. Claro, não só para o Brasil, como para o mundo. Neste momento, o Brasil ocupa uma posição central de presidente do Conselho de Segurança da ONU. Não tem poder de veto, mas tem poder de comandar, né, estes países, ainda que seja transitório, só por um mês. E hoje à tarde vai colocar em votação uma proposta que prevê a abertura de corredores humanitários, uma proposta que condena os atos do Hamas e conclama a comunidade internacional pela paz. Há muita preocupação sobre essa divisão de grupos, esses interesses entre os países, porque, como a cobertura da CNN já vem mostrando, contra Israel, alguns grupos, além do Hamas, já se ergueram nesses últimos dias. A gente tem o Hezbollah no Líbano, o próprio Irã, que é um forte apoiador do Hamas, mas também a favor de Israel, muitos integrantes da comunidade internacional, com destaque para os Estados Unidos, também já se colocaram neste debate. Então, acaba criando um grupo Israel, um grupo contra Israel. Isso é algo que mexe com os países que estão lá na região do Oriente Médio, com os países que estão também na Europa, a forte pressão que vem também de países de outros continentes, como o próprio Brasil, do lado de cá, e os Estados Unidos.